Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, para a nossa segunda edição aqui do Plantão Glorioso, edição de sexta-feira à noite, né? Tivemos nossa edição hoje na hora do almoço, a primeira edição do GG, trazendo as últimas notícias do Botafogo, mas enquanto não temos aí o nome do novo treinador já confirmado, já, na minha opinião, com certo atraso, né? Acho que já era para ter sido colocado esse nome, já oficializado esse nome do novo treinador, a gente fala do elenco do Botafogo, que vai precisar aí de alguns ajustes. Vamos dar uma olhada como ficou esse elenco do Botafogo pós-mundial, com algumas saídas, com as chegadas também dos nomes que apareceram ali para a janela do Mundial. E na próxima janela, quais posições o Botafogo deve ficar mais carente. Enfim, vamos dar essa analisada em como o próximo treinador deve receber o elenco do Botafogo. Isso, entre outros assuntos, eu conto para vocês depois da vinheta. É isso aí, já chega deixando aquele like, já chega compartilhando esse vídeo também em outros lugares onde você também fala de Botafogo. Curta, compartilhe, ajude o canal Gigante Glorioso, que isso contribui muito para que o nosso conteúdo seja espalhado para demais botafoguenses ao redor do Brasil e do mundo, beleza? Segue a gente também nas nossas outras redes sociais que sempre está passando aqui embaixo, nosso Twitter, nosso Instagram, TikTok, enfim, fica por dentro de tudo sobre o Botafogo seguindo o GG. Vamos lá. Falamos aqui mais cedo sobre uma questão ligada a planejamento, né? Por que eu estou tocando nesse assunto, né? Obviamente, depois aí da gente dar uma olhada na maneira que o Fluminense conseguiu heroicamente se classificar, agora passando para as semifinais da Copa do Mundo de Clubes, a gente tira certas lições sobre como um erro de planejamento ou a falta de planejamento pode atrapalhar tanto uma temporada, né? Essa hora, John Textor deve estar pensando o quanto ele poderia ter faturado se tivesse feito uma escolha com um treinador que tivesse um pouco mais de coragem e tivesse mais a cara do projeto. Falamos mais cedo na live aqui. Eu não acho que o Renato Paiva seja um péssimo treinador, não, de verdade, com toda a sinceridade do mundo. Mas não era o treinador para encarar um projeto do tamanho do Botafogo que o Botafogo precisava para essa temporada, né? Enfim, vemos agora um rival nosso avançando no Mundial de Clubes porque teve coragem, porque teve aquilo que nos faltou, principalmente na partida contra o Palmeiras. E eu estou tocando nesse assunto porque um erro no planejamento, um planejamento errado ou a falta do planejamento pode comprometer o restante da sua temporada esportivamente e também financeiramente. E é isso que provavelmente o Textor deve estar pensando nesse momento, enquanto ele está deixando de faturar na ausência do Super Mundial. Vencer ou perder a partida, isso aí é do futebol. Isso aí poderia acontecer de qualquer forma, até com planejamento perfeito, a gente poderia perder uma partida contra o Palmeiras. O que não poderia a gente se acovardar diante de um adversário e ver uma oportunidade tão grande como essa passando. Página virada, eu acho que é o momento que o Textor não pode nem pensar em errar. É aquele momento em que tem que ser assertivo na escolha do novo treinador, que não tenha só em mente que ele precisa ter as características táticas que o Botafogo Way pede, e sim ter a grandeza do Botafogo. Seja um treinador do tamanho do projeto e da ambição que o Botafogo precisa. Porque esses fatores, você ter até uma consistência tática de acordo com aquilo que você planeja, isso pode ser muito bom. Mas se você não tiver a ambição daquilo que o Botafogo precisa no momento, todo o seu planejamento tático pode ir por água abaixo. Então, acho que essas duas combinações precisam estar trabalhando em conjunto para aquilo que o Textor vai escolher, para o nome que o Textor vai escolher para o restante da temporada. E aí a gente entra na questão: qual o elenco que esse treinador vai receber para trabalhar? Bom, a gente teve aí já algumas saídas concretizadas. Eu vou colocar aqui o elenco do Botafogo. Bom, dos goleiros a gente tem ali o John, o Raul, o Léo Link e o Christian Ló. Nas laterais ali o Vitinho, Matheus Ponte, Alex Telles, Cuiabano por enquanto ainda se mantém, a gente considera que o Cuiabano não tem nada concreto da sua saída por enquanto. E o Marçal também. Na zaga ali o Barbosa, Bastos, David Ricardo, o Caio Pantaleão e o Serafim. Volante, Gregory, Marlon Freitas, Alan, Danilo, o Cauê, o Newton e o Patrick de Paula. Meia, Savarino, Montoro, Santi Rodrigues e o Cauã Lindes. No ataque tem o Joaquim Corrêa, Arthur Cabral, o Arthur, o Matheus Martins, tem o Jefinho, o Mastriani, Natan Fernandes, o Juan Cruz, o Kaique e o Elias Manuel. Esse aí seria o elenco do Botafogo atual, depois das saídas ali do Igor Jesus, saída do Jair, enfim, e a chegada dos jogadores na janela do Super Mundial. Bom, a gente vai ter aí agora a próxima janela no dia 10 de julho. E aí o que o Botafogo entende? Que alguns desses atletas vão entrar naquela questão dos negociáveis, né? Eu separei aqui para a gente dar uma olhada com mais clareza também o que seriam esses jogadores que eu julgo aqui como importante e como negociável, né? Vamos lá.
Dos goleiros eu não coloquei ninguém, né? Por mais que, enfim, pode ter alguns goleiros ali que, se forem emprestados ou se saírem, não tem esse peso todo no elenco, então deixei todos ali como no campo do importante mesmo. Na zaga, a gente tem ali nas laterais primeiro, né? A gente tem o Vitinho, Matheus Pontes, Alex Telles, Cuiabano e Marçal. Acho que todos esses podem ser colocados aqui na aba do importante, né? E principalmente se a gente tiver aí uma futura negociação do Cuiabano, a gente vai precisar contar com o restante desses laterais. A seguida ali a gente tem os zagueiros, né? Temos o Alexander Barbosa, fundamental, importantíssimo. Bastos também como importante, mas está ali marcado já como DM, né? O David Ricardo, Caio Pantaleão. Quem eu coloquei aqui na sessão de negociável foi o Serafim. Eu acho que é um atleta jovem, né, da base do Botafogo, que, enfim, vinha tendo algumas oportunidades, mas eu acho que é totalmente negociável. Quando eu coloco negociável, eu indico ali que seja uma possibilidade de venda ou possibilidade de ser emprestado, ok? Dos volantes ali, Gregory, Marlon Freitas, Alan e Danilo estão na seção como importantes, e eu coloquei como negociável o Cauê e o Nilton. Acho que são atletas ali que, o Nilton principalmente, né, teve ali suas preferências, né, no período do Renato Paiva, enfim. Acho que são jogadores promissores que podem ainda dar algum caldo, mas no momento acho totalmente natural que sejam negociáveis. E tiver qualquer possibilidade de empréstimo ou de venda desses jogadores, acho que é totalmente aceitável para que o elenco fique um pouco mais enxuto. Até o próprio Danilo também talvez entraria nessa lista ali. Eu vou até ser justo aqui, eu vou colocar o Danilo também, né? A gente abre até uma questão aqui que a gente começa a ficar carente nessa posição. Você começa a ver ali que a gente só tem ali o Gregory e o Marlon Freitas de titulares e ficaria só o Alan ali como um reserva nessa posição de volante. A gente não tem um volante mais de marcação ainda, com uma característica ali talvez ali mais do Nilton e do Danilo, né? Enfim, vamos deixar desse jeito aqui por enquanto. E aí dos meias ali, deixo como importante Savarino, Montoro e Santos Rodrigues, e o Cauã Lindes eu coloco aqui como negociável também, mesmo critério do Serafim, mesmo critério dos mais jovens ali, né? E aí no ataque do Botafogo, já vou até falar logo dos negociáveis, que aí já é uma questão que já está um pouco mais certa, aí já é mais notícia, não é só a minha opinião aqui. Em relação ao... Eu botei o Nathan Fernandes aqui sem querer, mas vamos lá, deixa eu devolver o Nathan Fernandes para cá. O Juan Cruz, a possibilidade de saída muito grande, né? Já tem até interesse de outros clubes no Juan Cruz. Aqui eu estou colocando o Kaique, que também coloco na mesma situação dos mais jovens ali. Se pintar uma oportunidade de empréstimo, acho que o Botafogo coloca como negociável sem problema algum, né? E, enfim. E o Elias Manuel também, que é outro nome que não deve permanecer no Botafogo. Isso aí já é um pouco mais concreto, né? E aí a gente ficaria no ataque com o Joaquim Correa, o Arthur Cabral, Arthur, Matheus Martins e Jefinho no DM, né? Também é outro também que é uma situação muito... É uma incógnita ainda, mas eu vou deixar aqui nessa sessão de importante, até o cara se recuperar, a gente vê o que acontece. O Mastriani e o Nathan Fernandes. Então o elenco do Botafogo tem a chance de ficar um pouco mais curto. E aí a gente entra naquela seada dos reforços. O que esse novo treinador precisaria para poder deixar esse elenco mais forte? Bom, se tivermos realmente essas saídas dos volantes aqui, como eu coloquei, aí realmente fica uma posição de carência. Mas eu acho que independente das saídas de Danilo, de Nilton, enfim, desses outros volantes, acho que o Botafogo podia ir atrás de um volante de marcação. Um volante que tenha mais características parecidas com a do Gregory. A gente sempre tem um pouco essa dificuldade de substituir o Gregory. Então, pode ser que um substituto para o Gregory, um reserva para o Gregory, alguém que brigue por posição, melhor dizendo assim, com o Gregory, seja interessante o Botafogo buscar nessa próxima janela. Entre os meias ali, Savarino, Montoro e Santos Rodrigues, a gente tem um bom trio ali. Talvez uma oportunidade de mercado trazer mais um para compor esse elenco seria interessante. E aí a gente vai aqui no ataque, né? Que eu acho que onde a gente fica com aquela carência maior, porque a gente perde nosso principal jogador. A gente já perdeu um jogador importantíssimo do nível do Luiz Henrique ano passado, e hoje a gente não tem mais o Igor Jesus, que vinha sendo o nome mais importante da temporada. E aí as chegadas ali do Correia, né? Falamos até hoje na live, com todas as chances de ser até titular desse time, né? Pelo que mostrou aí nos últimos jogos, entrando ainda, pegando aquele entrosamento com o time, enfim. Correia, acho que é um nome que pode vir até a ser titular. A gente tem o Arthur Cabral, que deve ser o titular, obviamente, desse time no lugar do Igor Jesus. Tem o Arthur, e aí sobe o Matheus Martins,
o Mastriani e o Nathan Fernandes, o Jefinho tá no DM. Acho que com isso escancara muito a necessidade de um ponta-direita, e isso também já é uma coisa que já vem sendo falado no Botafogo, já é uma posição que o Botafogo busca de fato, então deve ser uma das prioridades ali nessa janela agora, um ponta-direita, né, para dividir ali esse peso junto com o Arthur, e talvez um centroavante também, para que divida esse peso com um nível parecido com o do Arthur Cabral, né, para a gente tentar suprir essa saída do Igor Jesus, né? O Mastriani acho que está um pouco na prateleira abaixo desses nomes ali. Então, se o Botafogo quer realmente se manter forte na temporada, é necessário trazer também um centroavante para brigar de posição ali com o Arthur Cabral e esse ponta-direita para fazer ali o lado do Arthur, né? Ter essa briga ali com o Arthur. Bom, essa aí na minha visão, tirando algumas coisas que a gente já sabe que vão ser mais concretas ali, como a saída do Juan Cruz, Elias Manuel, PK, são nomes que podem vir a ser negociados, já são mais próximos da realidade, né? E outros que eu acho que, na minha opinião, não teriam problema em ser negociados. E aí o Botafogo realmente enxugaria o seu elenco e conseguiria ir atrás de bons nomes para poder repor essas posições um pouco mais de nível, né? Já que essa última janela costuma ser a janela onde a gente se investe mais, onde a gente coloca mais força de investimento. E agora falamos, né, com todo esse imbróglio que aconteceu com o Lyon, com o Texel voltando seus olhares mais para o Botafogo, pode ser que o Botafogo seja usado para alavancar os negócios da Eagle também, né? O Botafogo hoje é o foco principal da Eagle com todos esses problemas no Lyon, então isso também pode significar mais investimento para que o Botafogo realmente alavanque esse projeto da Eagle Holdings. E é isso aí, a gente precisa ganhar esportivamente para que isso funcione. O Texel já sabe como é que é essa forma. Enfim, quero saber nos comentários aí se vocês concordam com os negociáveis. Possíveis negociáveis incluiriam mais gente nessa lista de negociáveis e quais as posições mais carentes, na opinião de vocês aqui. Já falamos aqui no GG, quero saber na opinião de vocês quais as posições que vocês acham que a gente tem mais carência e que o próximo treinador do Botafogo vai chegar já sentindo falta, falando assim, ó, preciso de um ponta-direita, preciso de um meia, preciso de um volante, enfim. O que vocês acham que é a prioridade desse Botafogo aqui? Bom, já falei a minha parte, quero ouvir a de vocês aqui nos comentários também, beleza? Boa sexta-feira a todos vocês, amanhã tem mais conteúdo aqui no canal Gigante Glorioso. Claro, qualquer novidade, nome de treinador saindo aí, a gente volta aqui num Plantão Glorioso ou num Shorts para informar todos vocês. Vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações alvinegras, fui, valeu!